Eu creio que Ele está voltando e estamos realmente ansiosos para este momento tão grandioso. Amém? Que bom ter essa esperança, né? Que bom termos esta confiança de que logo mais estaremos com Cristo para com Ele reinar eternamente. Essa foi uma doutrina consoladora para a igreja primitiva, a igreja da Ásia. Jesus falou sobre isso, sobre a necessidade de perseverar até o fim. E esse perseverar até o fim, ele estaria associado a grandes bênçãos, a grandes glórias que estaria acontecendo com aqueles que perseverassem. E essas doutrinas continuam também sendo a nossa esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre a bem-aventurada esperança. E aguardando a bem-aventurada esperança. Então nós aguardamos que a qualquer momento Jesus volta para buscar a sua igreja. Hoje o tema, nessa primeira palestra dessa manhã, é arrebatamento pré-tribulacional. Ainda podemos acreditar no arrebatamento? Como eu disse ontem, as doutrinas escatológicas, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje, elas se divergem muito, né, pelas amplas interpretações que elas podem ter. A partir do entendimento que aquela doutrina, aquele texto bíblico ele é interpretado, você vai tendo diferentes visões, né? E a maioria dessas interpretações, elas estão associadas aos sistemas teológicos que predominam. Então, os calvinistas, eles sempre vão trazer uma visão calvinista para a interpretação da Bíblia e assim os outros sistemas também, né, teológicos. E nós, nesta igreja, né, nós nunca batemos no peito e dizer, olha, nós estamos absolutamente corretos. Nós temos uma visão e acreditamos piamente nesta visão a partir do entendimento que nós temos das Escrituras. Então, quando você pega uma ministração dessa e diz, olha, esse pastor está tudo errado, você está sendo equivocado e até incoerente, porque nós nunca aqui deixamos assim a impressão de que nós estamos extremamente corretos. Nós cremos dessa maneira e pregamos dessa maneira e eu apoio nesta verdade a minha vida e trabalho com esta verdade. Eu estou certo da verdade que eu creio. Agora, respeitando o ponto de vista dos outros também, né? Então, como eu disse ontem, esta igreja ela é pré-tribulacionista, ela é pré-milenista e ela é futurista, né? Pré-tribulacionista, nós vamos ver bastante sobre isso hoje, né? Sobre em que momento o arrebatamento acontece, está relacionado a isso. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Nós vamos falar um pouco das outras visões nesta manhã. Nós somos pré-milenistas porque acreditamos que os 1000 anos do milênio são literais e eles serão, esses 1000 anos será governado por Cristo a partir de Jerusalém. Isso nos faz ter essa certeza a partir de alguns entendimentos que nós temos nas Escrituras. Algumas profecias, elas só poderão ser cumpridas se existir o milênio. Até então, nós não temos visto essas profecias cumpridas, né? Então, quando Deus disse para Davi que haveria um justo da casa de Davi que dominaria sobre toda a terra, né? Então, isso não aconteceu ainda.
E nós sabemos que isso é um princípio do milênio, quando Cristo vai reinar sobre todas as nações. Então, algumas coisas que nós entendemos que só poderão ser realizadas biblicamente na possibilidade desse milênio literal. E somos futuristas em relação a Apocalipse. Nós acreditamos que do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse já foram cumpridos, foram uma mensagem relacionada àqueles dias, mas do capítulo 4 até o capítulo 22 ainda está para se cumprir. Nós acreditamos que o capítulo 4 ele é uma alusão ao arrebatamento, porque uma porta se abre no céu, e aquele que está no céu chama os habitantes da terra. Então, até o capítulo 3, final do capítulo 3, o cenário está acontecendo na terra. Mas do capítulo 4 em diante, o cenário muda. E esse cenário agora ele está sendo visto a partir do céu. Então, nós cremos dessa maneira e que acreditamos dessa maneira. Existem outras correntes, que são os historicistas, os preteristas, e que têm outra visão a respeito do Apocalipse. Mas nós cremos desta maneira que eu acabei de mencionar. Então, essa mensagem, nós vamos defender o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, ele tem perdido muita força, inclusive, Nós vamos ver isso aqui nessa manhã, e a gente tem que ser fiel naquilo que a gente está ensinando, Mas, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de uma grande parte da igreja, é a teoria, é a tese que mais tem base bíblica. Então, nós vamos ver um pouco sobre o pré-tribulacionismo nessa manhã. Pode passar, queridos? Na escatologia é importante lembrar-se de que quase todos os cristãos concordam com essas três coisas. Primeiro, está chegando um momento de grande tribulação tal como nunca viu. A maioria dos cristãos crê nisso. E nós estamos diante de um tempo que está se aproximando em que vai haver a grande tribulação. Segundo, depois da tribulação, Cristo voltará para estabelecer o reino na terra. Grande parte também dos cristãos não se divergem desta visão. E também haverá um arrebatamento, uma repentina transição da mortalidade para a imortalidade para os crentes. Então, esses textos que estão aí, João 14, bastante conhecido, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, eles vão falar desse arrebatamento, quando a imortalidade vai manifestar naquilo que é corruptível. Então, seremos transformados. Então, a maioria, eles creem nessas três pontos, que são mais ou menos associados a todas as correntes. A única questão é esta, quando o arrebatamento ocorrerá em relação à tribulação e à segunda vinda. Então, a grande divergência está o momento do arrebatamento. Quando ele vai acontecer. Então, passa um quadro aí, pode passar, queridos? Nós fizemos um quadro, esse quadro é uma ideia nossa, só para mostrar. Pode passar? Se encontrar aí, Eu não sei se está aí. Ah, então não está aí, fica tranquilo. Eu acho que eu só coloquei aqui. Então volta no anterior, deixa lá no anterior. É que eu fiz um quadro para ficar melhor, uns gráficos, Mas eu esqueci de passar e só fiz para mim, Então o gráfico o quê? A visão pré-tribulacionista, então deixa eu ficar aqui. A visão pré-tribulacionista, ela crê numa cronologia de eventos. Então a visão pré-tribulacionista, ela entende que em Cristo se inicia um período chamado período da graça, ou a dispensação da graça. Geralmente, os pré-tribulacionistas, eles também são dispensacionalistas. Então, eles acreditam que a história da humanidade foi dividida em dispensações. Inocência, consciência,
governo humano, patriarcal, né? Ou da fé, da promessa, lei e graça, né? Então são as dispensações, e cada uma dessas dispensações, Deus está se revelando ao homem de uma maneira, né? Pela fé, pela lei. E nós, em Cristo, a partir de Cristo, iniciou-se um período chamado graça. O que é esse período? É um período onde a mensagem ela é levada aos gentios, né? A todos os homens. Jesus disse que ele veio para Israel, mas Israel não recebeu esta mensagem, então essa mensagem ela foi distribuída aos gentios por meio inicial do apóstolo Paulo, né? Houve uma resistência dos apóstolos para pregar esta mensagem aos não-judeus. Nós sabemos isso. Jesus mesmo lá em Mateus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, né, Samaria e até os confins da terra. Então, qual era a proposta do evangelho? Que os discípulos saíssem e pregassem o evangelho. Mas eles tinham uma visão muito nacionalista, né? E eles não saíram das suas comunidades judaicas. Então, no capítulo 8, vem uma perseguição muito grande sobre a igreja. E cada um é levado, os apóstolos são levados para vários lugares, com o propósito que aonde eles chegarem, eles pregassem, né, o evangelho. Mas eles também não fazem isso, né? Ali eles começam a pregar para as comunidades judaicas que estavam naqueles locais aonde eles foram enviados. E aí então levanta-se um personagem importante na história do cristianismo, né? Um dos mais importantes da história do cristianismo, que é um homem perseguidor da igreja e que ele tem uma responsabilidade, levar o evangelho aos gentios, sendo ele um judeu, ali muito ferrenho, né? Mas ele vai entender esse chamado e vai então levar o evangelho aos gentios, e este é o apóstolo Paulo, né? Então há uma resistência dos demais apóstolos, né? Porque eles não aceitavam a mensagem que Paulo pregava, né? Porque Paulo ele desconstruía os rudimentos do judaísmo, né? Como necessidade para a salvação, né? E os apóstolos iam por trás dele, né? Desfazendo aquilo que Paulo pregava, até que eles se reúnem em Jerusalém e chega de um acordo ali, né, em algumas questões. Então esse período é chamado graça, e ele vai terminar. A graça vai terminar. Quando que a graça vai terminar? A graça terminará com o arrebatamento da igreja. Essa é a visão pré-tribulacionista. Jesus volta, né? E a volta de Jesus dentro da visão pré-tribulacionista, ela acontecerá em duas etapas. Primeiro, Jesus vem para a igreja, e nesta ocasião ele não pisa na terra, a igreja vai ao seu encontro, e nesse momento acontecerá o que a Bíblia chama de primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, durante a era da igreja, né? Então, nesse momento acontece essa ressurreição. Na visão pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada. No céu acontecerá dois eventos, né? Que é o tribunal de Cristo, que nós vamos falar hoje à noite dele, e acontecerá também as bodas do Cordeiro, né? Nós não teremos tempo para tratar sobre isso, mas dois eventos que estarão acontecendo no céu, enquanto a tribulação está acontecendo na terra. Período de tribulação é o que a Bíblia chama de 70ª semana de Daniel, né? Das 70 semanas de Daniel, 70 semanas de 7 anos, que dá um total de 490 anos, que foram divididos em 3 períodos, né? Do decreto do rei Artaxerxes até a reconstrução dos muros, né? Um período do muro, da restauração dos muros até a chegada do Messias, mais um período, né? 62 semanas, e agora falta uma semana, né? Uma semana que ainda está para se cumprir. Mas nós vamos ver daqui a pouco um detalhe importante nessa última semana de Daniel. Então já se cumpriram 69 semanas e falta uma semana ainda
para se cumprir, que nós acreditamos que é a semana da tribulação, né? Então, o que é a tribulação? Esse período de tribulação será um período de 7 anos, né? Que será dividido em 2 etapas, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Os 3 anos e meio iniciais, eles serão marcados por muitos juízos, mas haverá salvação nesse período, nós vamos ver isso mais à frente, né? E nesse período, Israel estará em aliança com o anticristo. Então eles viverão em harmonia, o anticristo com a nação de Israel, né? E aparentemente o mundo vai melhorar em alguns aspectos para aqueles que se renderem ao governo do anticristo. No entanto, no meio da tribulação, como foi profetizado pelo profeta Daniel, vai acontecer algo, né? O anticristo vai entrar no templo, isso mostra que o templo vai estar construído, né? Ele vai entrar no templo e vai querer ser adorado como Deus. Nesse momento, o povo judeu verá e reconhecerá no anticristo o impostor e romperá a aliança com ele. Nesse período começará uma grande perseguição ao povo judeu, né? Com o propósito de eliminar o povo judeu desta terra. Satanás sabe que ele precisa eliminar este povo. Por quê? Se ele não eliminar esse povo, Jesus volta para defender o povo de Israel e ele será preso por 1000 anos. Então ele precisa, é a cartada final de Satanás na eliminação, que sempre foi um projeto dele, tentou destruir através dos patriarcas, através, né, sempre na tentativa de destruir esse povo, né, porque as grandes promessas de Deus estão relacionadas a esse povo, né? E aí, 3 anos e meio, uma grande perseguição. A Bíblia diz em Malaquias que 2/3 dos judeus serão mortos pelo anticristo. 2/3 dos judeus serão mortos pelo anticristo nesse período. Então hoje a comunidade judaica hoje ela é mais ou menos de 12 milhões de pessoas na terra. É uma comunidade não muito grande, né? Então imagine, 2/3 desta comunidade, teríamos aí mais ou menos 8 milhões de judeus mortos pelo anticristo. Mas haverá uma fuga, né, de judeus. Deus vai... É importante eu falar tudo isso, embora vocês saibam, só para a gente entrar no tema, né? Vai haver uma fuga, né? Deus vai guardar os seus remanescentes e eles serão levados a um local chamado deserto de Bosra, ou Jezreel, ou Armagedon, ou Josafá, né? Toda vez que você ver na Bíblia, vale de Jezreel, vale de Josafá, vale do Armagedon, vale da decisão, é o mesmo lugar, né? E nesse lugar Deus vai guardar o seu povo. Mas uma marcha muito grande, veja, são 4 milhões, vamos imaginar se fosse hoje, de judeus, mais ou menos. Mas uma marcha de um grande exército marchará contra esse local liderado pelo anticristo, é chamada Batalha do Armagedon, e que João viu, só do Reino do Leste, 220 milhões de soldados. Só do Reino do Leste. Pastor, em algum momento o Brasil vai estar na Bíblia? Está nesse momento. Que todas as nações da terra virão contra Israel. Todos os exércitos da terra estarão ali representados. Por isso que não se pode associar a batalha do Armagedon com a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, Israel terá aliados. Na batalha do Armagedon, ele não terá aliado algum. Todas as nações marcharão contra Israel no vale do Armagedon, né? E é uma das visões mais tremendas quando a gente chega em Israel, é a visão do vale do Armagedon. Eu nunca imaginava, né, de ter um local como aquele, né? Quando você sobe no Monte Carmelo, aonde Elias teve a experiência ali com os profetas de Baal, você olha, né, pastor Marcelo? Aquele vale, e é uma coisa imensurável, uma coisa imensurável. Eu falava sobre Vale do Armagedon, ou Vale de Josafá, e não tinha consciência do que significava, né? Então, homens poderosos falaram que ali haveria uma grande batalha entre eles. Alexandre e Napoleão Bonaparte declararam que a guerra poderia acontecer naquele lugar. Então, quando todas as nações
lideradas pelo anticristo, cercarem Israel para destruir Israel, Jesus voltará com grande poder e glória. A Bíblia diz que com o impacto da sua vinda, o Monte das Oliveiras se dividirá em dois e ele, com um sopro, destruirá o anticristo e todos os seus exércitos, né? E neste momento, ele vai apresentar as suas mãos ao povo de Israel. E Israel vai olhar para as suas mãos feridas. Zacarias capítulo 14. O povo judeu vai olhar para as mãos feridas de Jesus e vai reconhecer que o Cristo, que o Jesus que eles lá crucificaram, né, é o Messias que eles estavam esperando. E toda a nação de Israel se converterá ao Senhor, dando finalização à profecia de Ezequiel 37, que é o Espírito vindo sobre o corpo. O pastor William vai falar isso hoje, né, que são as etapas daquela profecia, que quando o Espírito, né, dá vida àquele corpo. Quando que esse Espírito vai dar vida ao corpo? É quando Israel se converter nacionalmente ao Messias. Nesse período, então, Jesus volta, a batalha do Armagedão acontece, é estabelecido o milênio, um período de 1000 anos de governo de Cristo na terra, né? Vários eventos vão acontecer aí, os santos da tribulação vão ressuscitar, os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar, o julgamento das nações e de Israel vai acontecer, Satanás será amarrado por 1000 anos, o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo, né? Então vários eventos vão acontecer neste momento, e a partir daí então se instaurará o grande juízo do trono branco, né? Que é o juízo final, quando todos os ímpios de todos os tempos ressuscitarão para serem lançados juntos com Satanás no lago de fogo, né? E ali viverão eternamente em corpo, assim como nós, cristãos, viveremos a eternidade num corpo glorificado, mas viveremos em corpo, assim também aqueles que padecerem na eternidade no inferno também será em corpo, né? E assim dá-se início à eternidade. A partir daí Deus não fala mais nada, né, na Bíblia. Então dá-se início aos novos céus e novas terras e a eternidade se inicia, né? Entenderam? Pelo barulho, pelo som. Então é isso. Com o passar dos anos, 3 teorias sobre o momento do arrebatamento têm surgido. Então, como eu disse, é a que nós estamos defendendo, é a pré-tribulacionista. Então, o pré-tribulacionismo, né, eles pregam que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que acontecerá na metade da tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontecerá no final da tribulação, né? São os 3. Existe uma quarta teoria que ela é muito pouca discutida, que é o que chamamos de arrebatamento parcial. Eles acreditam que os crentes espirituais serão arrebatados antes da tribulação e os crentes carnais serão arrebatados depois da tribulação, né? Então eles acreditam que haverá 2 etapas também no arrebatamento. Então isso significa que na primeira parte terá um pouco e na segunda terá um pouco mais, né? Porque o que tem de crente carnal, só Deus, né? Só para tirar um pouco o peso da mensagem. Esta ministração, então, trata especificamente do ponto de vista pré-tribulacional. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento, então, ocorre antes da tribulação começar. Naquela época, a igreja irá encontrar com Cristo nos ares, e em algum momento depois disso, o anticristo é revelado e a tribulação começa, né? Alguns defendem que logo imediatamente após a tribulação, o anticristo é revelado ao mundo. Outros acreditam que haverá um período, né? Haverá um período que a gente não sabe de quanto tempo. Mas o entendimento é o quê? É que um pouco de tempo, logo após, o anticristo será apresentado
para o mundo. E quem vai apresentar o anticristo para o mundo? O falso profeta, né? Então nós temos aí uma trindade maligna operando. A grande serpente, o grande dragão, que é Satanás, o anticristo, que é um líder político mundial, e o falso profeta, que é um líder religioso. Nós não vamos entrar nesses pontos, que eu amo muito falar sobre isso, né? Mas eu não posso entrar para não sair do tema, né? Mas nós sabemos então que o falso profeta, pelas escrituras, é alguém que vai apresentar o anticristo ao mundo, e é um grande líder que tem proeminência sobre toda a terra, né? Então, é a besta que sobe da terra. A Bíblia fala no capítulo 13 de 1 Coríntios sobre duas bestas. A besta que sobe das águas, que tem 10 chifres, né? E a besta que sobe da terra, que tem aparência de cordeiro. Olha só, tem aparência de cordeiro. Toda vez que a Bíblia fala de cordeiro, ela fala de algo espiritual, religioso. Então é alguém que tem aparência de cordeiro, mas tem a sua aparência, não é cordeiro, né? Então a trindade maligna, ela se apresenta neste momento. Então o anticristo será alguém que vai operar nesta terra sobre a tutela de Satanás, operando sobre o poder de Satanás. Tudo que Satanás faz é imitar a Deus, assim como Deus, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo opera na terra, Satanás também tem a sua trindade maligna para operar nesta terra. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino são separados por meio de 7 anos. Como eu disse, uma particularidade da visão pré-tribulacionista é essas duas etapas da volta de Jesus. Jesus então vem para buscar a igreja, 7 anos de tribulação, depois ele volta para um povo específico, para defender Israel. Só que aí ele vem com a igreja. É Apocalipse capítulo 19. Você que já leu Apocalipse 19, fala que o homem do cavalo branco, né, o fiel e verdadeiro. Por que a Bíblia fala do capítulo 19 que o cavalo branco, aquele que está montado no cavalo branco, é fiel e verdadeiro? Porque houve um falso. Capítulo 6, versículo 1, fala de um homem montado no cavalo branco, que é o anticristo. Então, no capítulo 19, fala daquele que vem montado no cavalo branco, que é fiel e verdadeiro. A sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua veste salpicada de sangue. Então, esse é Jesus. E ele vem rodeado de cavaleiros, né? Quem são os cavaleiros? Toda a igreja que vem junto com ele. O pastor levantou ali, né? Todos nós que viremos junto com Jesus para defender Israel, né? Segundo essa visão, então, a igreja não passa pela tribulação. Biblicamente, o ponto de vista pré-tribulacional, eu acredito que tem muito a seu favor. Tem muito a seu favor, né? Vamos ver algumas coisas. Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e o 10, diz assim, olha só. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, arrebatamento, a quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então aqui o texto está dizendo que Jesus vai nos livrar da ira que haverá de vir. E quando a Bíblia fala da tribulação, em alguns textos, ela menciona como a ira de Deus sobre a terra. Então aqui o texto diz, né, que ele vai nos livrar da ira que haverá de vir. O texto que nós lemos no inicial, né, os crentes não passarão pelo dia do Senhor, pelo dia do Senhor. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando Deus vai consolar, Jesus consola a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia recebeu uma promessa tremenda, que Deus o guardaria na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, assim como o dilúvio, ele foi global, a tribulação também será
Baal, né? Então olha o que Jesus falou: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Poxa, esse texto é bem claro, né? Eu guardarei vocês de toda a tribulação que há de vir sobre toda a terra. Irmãos, que tribulação que aconteceu ao mesmo tempo sobre toda a terra? Nenhum, né? Todas as tribulações, todos os genocídios que aconteceram, tudo foram localizados, né? Mas aqui ele está falando de uma tribulação que vem sobre toda a terra. Então, Jesus aqui prometeu que iria nos guardar desse mundo. Ah, mas ele falou para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa todos os crentes restaurados e redimidos pelo Cordeiro. Amém? Note que a promessa não é da preservação através do julgamento, mas de ser guardado da hora, isto é, do período, do tempo do julgamento. Olha o texto novamente. Guardarei a da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, não é que Deus vai nos guardar no período do julgamento, como alguns dizem. Não, nós seremos guardados naquele período, né? Mesmo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Não, a Bíblia diz que Deus nos guardará no tempo do julgamento desse período. Nós não participaremos desse período. O pré-tribulacionismo também encontra apoio no que não é encontrado nas Escrituras, né? A palavra grega aparece 19 vezes no primeiro capítulo de Apocalipse, mas significativamente a palavra não é usada novamente até o capítulo 22. Então, olha, veja, do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22 não se faz nenhuma menção à igreja. Isso significa o quê? Que a igreja não está presente, porque esse período que está acontecendo, do capítulo 4 até o capítulo final de Apocalipse, está acontecendo a tribulação. Então a Bíblia não menciona em nenhum momento a igreja fazendo parte desse cenário, né? Em outras palavras, em toda a longa descrição da tribulação de Apocalipse, a palavra igreja é visivelmente ausente. Na verdade, a Bíblia nunca usa a palavra igreja em uma passagem relacionada à tribulação, né? Os pré-tribulacionistas é a única teoria, olha só, a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel e a igreja e o plano de Deus para cada um. Hoje, a grande parte das igrejas cristãs, dos sistemas cristãos, eles costumam dizer que a igreja é o Israel de Deus. O que significa quando você diz assim, a igreja é o Israel de Deus? E significa que, por Israel ter abortado os seus propósitos de alcançar as nações para Deus e ter rejeitado o Messias, Deus transferiu para a igreja todas as promessas relacionadas a Israel. Então Israel foi cancelado no processo, no programa de Deus, né? Mas quando você pega lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, né? Diz o quê? Igreja, Israel e as nações. Então ali Deus mostra 3 povos distintos: igreja, Israel e as nações. Nós entendemos na Bíblia que Deus trata de forma distinta 3 povos: a igreja, Israel e as nações gentílicas. Então Deus tem você tem que se localizar na Bíblia para quem Deus está falando naquele momento, né? Por isso que a Bíblia não é um livro simples de ser interpretado, né? E quando você pega que o Ezequiel 37 é uma mensagem de avivamento para a igreja, isso é um absurdo. Ali é uma mensagem específica para Israel. Quando você pega Deuteronômio 28 e usa aquelas promessas que estão ali para a igreja, tu emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado, tu serás bendito no entrar, bendito no sair, e tal, e tal, e tal, que você será cabeça e não será cauda, estarás por cima e não estará por baixo, né? E isso tem sido usado muito hoje nas campanhas da igreja, né?
Isso é um absurdo. Essa palavra ela é relacionada a uma aliança sinaítica. É uma aliança com o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel, eles foram dispersos pelas nações, viveram mais de 1.900 anos fora da sua terra, e aonde eles chegaram, eles prosperaram e se tornaram os homens da grande riqueza. Ninguém entendia isso. Por que esse povo nômade, esse povo que nem pátria tem, esse povo que chega nos lugares e começa a prosperar? Né? Então havia eles associavam até o povo judeu à maldição, a serem bruxos e tudo mais. Né? Então, por isso que o povo de Israel sempre foi vítima de grandes perseguições. Então, se você pegar a lista dos maiores banqueiros do mundo, israelitas, judeus, os maiores criadores aí de todos os... judeu. Então, onde eles chegavam, eles eram cabeça. Eles eram, né? E essa promessa se cumpriu durante o período que esse povo ficou fora da sua terra. Né? Então, tem gente que chega, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Não, a igreja não é a menina dos olhos de Deus, biblicamente. A menina dos olhos de Deus é Jerusalém, é Israel. Né? Então, a gente tem que aprender a colocar as coisas dentro da Bíblia. Mas eu gosto, eu acho bonito isso daí. Eu até vou fazer um quadro que eu falo que eu sou a menina dos olhos de Deus. Você faz o que você quiser, mas biblicamente não é correto dizer isso, porque o contexto vai dizer que é Israel. Né? Então, a gente tem que ser fiel às Escrituras. Né? Olha aqui que coisa tremenda. Para aqueles que dizem que Israel não terá mais nenhum tipo de relacionamento com Deus. Os 77 de Daniel, capítulo 9, versículo 24, são decretados sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. Olha só o que o texto diz. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Vamos ver. 70 semanas, não 69. Se falta uma ainda, as 70 semanas são decretadas para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Para a sua cidade, olha só. E para a sua cidade. Quem é a cidade de Daniel? Jerusalém. Então veja bem, a cidade de Daniel é Jerusalém. O povo de Daniel é o judeu. Então essa profecia torna claro que a 70ª semana, que nós entendemos que é a semana da tribulação, de 7 anos, é um tempo de purificação e restauração para Israel e para Jerusalém, e não para a igreja. A igreja está tendo hoje o tempo da purificação. Hoje é o tempo de nós nos purificarmos do pecado por meio da ação do Espírito Santo e da palavra. Então o texto diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Qual o propósito da 70ª semana de Daniel? Tudo isso. Queridos, é incoerente, é inconcebível colocar a igreja nisso, fazendo parte desse processo. Por quê? Porque os nossos pecados já foram expiados em Cristo Jesus. Amém? Nós já tivemos nossos pecados expiados em Cristo Jesus. E aqui está falando que o propósito da tribulação é para expiar o pecado, expiar as culpas, trazer purificação. Então, não há possibilidade de você encaixar a igreja nesse cenário da 70ª semana de Daniel. Né? Então, essa profecia torna claro que a 70ª semana é para o povo judeu. O pré-tribulacionismo tem seu suporte histórico. Né? De acordo com João 21, 22 e 23, parece que a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, ele poderia voltar a qualquer momento. Caso contrário, o boato de que Jesus voltaria durante a vida de João não teria persistido. Né? Então eles acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E nós vamos ver, como eu disse ontem, a igreja, os pais apostólicos também acreditavam
no pré-milenismo, e a doutrina do pré-milenismo, ela está bem relacionada ao pré-tribulacionismo, né? Então, Papias, que era o bispo de Hierápolis, nós vimos que Policarpo, ele acreditava no pré-milenismo, nós vimos que Justino, o Mártir, acreditava no pré-milenismo, nós vimos que Inácio acreditava, né, no pré-milenismo, nós vimos que Irineu de Leão acreditava no pré-milenismo. Então, se esses homens acreditavam nesse pré-milenismo, possivelmente eles também tinham uma visão de que Jesus voltaria antes da tribulação. Era a doutrina que se mantinha pelos pais apostólicos, né? Somente Agostinho de Hipona, como eu disse ontem, ele tinha uma visão amilenista, né? Que é a visão que Calvino vai abraçar mais adiante, né? A iminência, né? O que é incompatível com as outras teorias do arrebatamento, é um princípio fundamental do pré-tribulacionismo. Olha só, se Jesus volta no meio da tribulação, nós temos o início da tribulação, não temos? Marcar 3 anos e meio, Jesus volta. Se Jesus volta depois do início da tribulação, depois da tribulação, o anticristo se manifesta, 7 anos se conta, Jesus volta. Então nós temos uma data da volta de Jesus. Ou ele volta 3 anos e meio depois do início da tribulação, ou ele volta 7 anos depois do início da tribulação. Mas pastor, como que eu vou saber que foi o início da tribulação? A apresentação do anticristo. Nós não teremos dúvida que o anticristo está sendo apresentado. Hoje nós temos a certeza que ele já está, o palco está sendo montado para ele se apresentar, né? Vocês viram ali, no videozinho, as 3 maiores religiões monoteístas. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo fizeram um tratado aonde eles possam viver em comum acordo. Isso, irmão, isso é ecumenismo puro, né? E nós sabemos que para o diabo se implantar, para que o anticristo governe, 3 coisas precisam acontecer: uma moeda única, um governo, política única e uma religião única. E é o que está sendo trabalhado para acontecer, né? Então a iminência, o que é a iminência? A iminência é a doutrina que diz o seguinte: Jesus pode voltar a qualquer momento. Depois vocês que estão aí o pessoal que está aí como chama aquele povo ali? Da mídia, do som, ali naquelas áreas ali, procura para mim aquele vídeo do arrebatamento, que o pastor está pregando e a igreja é arrebatada e muitos crentes estão, ali não estava, porque não tinha ainda, mas estariam no WhatsApp conversando, né? Então depois vocês separam para mim, no final dessa ministração vocês colocam, por favor, é um que o pastor está pregando, o arrebatamento acontece, e alguns ficam olhando para um lado e para o outro, e procurando algumas pessoas. Por favor, vocês acham esse é bem pequenininho, né? Então a iminência é a doutrina que diz o seguinte: que a Sandra pode não ver mais o Mateus hoje. Que a pastora Alessandra, ela pode não ver mais a Aninha nem o William, porque eles não estão aqui. E talvez ela não veja mais eles hoje. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar antes de nós terminarmos essa reunião. A iminência da volta de Jesus prega isso. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, o ponto de vista pré-tribulacional parece ser o que mais combina com o caráter de Deus e o seu desejo de guardar o justo dos julgamentos do mundo. Que razão, irmãos, preste atenção, que razão teríamos de vivermos uma vida? É fácil ser justo nesta terra? Não. Nós vamos falar um pouco sobre isso à noite. Não é fácil. Que vantagem nós teríamos de viver uma vida reta, honesta e passar pelo mesmo julgamento que todos passam? Tem razão. Então, Deus, ele é justo. E a Bíblia diz que Deus tem um livro que é um memorial. Amém? Nós vamos falar isso à noite. Muito bem. Quem já viu falar de tipo e antitipo?
O Antigo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento, são tipos que estão relacionados ao Novo Testamento. Então, o arrebatamento, ele também está presente no Antigo Testamento? Não de uma forma direta como doutrina, mas, por exemplo, nos exemplos de Noé, Deus resolve punir e trazer um juízo sobre toda a terra. Amém? Mas o justo Noé, o que acontece com Noé antes do julgamento vir sobre a terra? Ele é guardado na arca. Noé passa pelo julgamento protegido na arca, junto com a sua família. Então ele não foi envolvido no julgamento que veio sobre a terra. Quando outro tipo do arrebatamento é Ló em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que antes do juízo vir sobre Sodoma e Gomorra, Deus fez o quê? Retirou daquele lugar quem? O justo Ló. E é interessante que nesse texto ainda tem uma maior presença do arrebatamento ainda, porque o arrebatamento é rapto. É uma coisa que é tirada à força. Você não vai ter tempo de pensar, porque se algum falar assim, mas agora, Jesus, que eu comprei a casa nova, então não dá para eu fico 7 anos, fica tranquilo, pelo menos para gozar um pouco a casa. Então você não terá tempo de pensar nada. O arrebatamento vai acontecer e você será levado. Porque se você tiver tempo para pensar, você não vai querer ir. Mas a minha namorada, eu vou casar o mês que vem. Vivi uma vida toda casta, agora na hora de casar, eu vou para o arrebatamento. Então você não vai ter tempo. E a Bíblia diz o quê? Que Ló foi tirado à força da cidade, porque ele não queria sair de lá. A Bíblia diz, já leram a história de Ló? A Bíblia diz que os anjos forçaram a Ló a sair da cidade. Amém? Então, vai ser meio assim, na surpresa. Então, Ló também foi salvo do julgamento. Raabe, quando o julgamento veio sobre a cidade de Jericó, Raabe fez o quê? Ela foi protegida daquele julgamento. Então, quando nós olhamos para alguns textos do Antigo Testamento, e isso tudo que eu falei está em 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 9, que diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo de que acontecerá aos ímpios. Olha só, é um exemplo do que aquilo que vai acontecer aos ímpios. Mas livrou Ló, o homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que ele ouvia. Irmãos, veja bem, o que o mundo tem que nos causar hoje? Essa indignação que Ló tinha. Amém, queridos? Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar, olha só, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Irmãos, esse texto é muito claro. Esse texto é muito claro. Amém? Bom, os que são contrários à visão pré-tribulacionista colocam nesta visão alguns pontos fracos. Primeiro, um ponto fraco que se percebe no pré-tribulacionismo, que é o que nós defendemos, segundo os críticos desta visão, é o fato de seu desenvolvimento ser relativamente recente como a doutrina da igreja, não tendo sido formulado detalhadamente até o início do século XIX. O pré-tribulacionismo, ele começa a aparecer com mais força dentro do arcabouço cristão a partir do capítulo 19, do século XIX. Então eles dizem o seguinte: se essa doutrina fosse uma doutrina forte e bíblica, ela teria sido fortalecida desde o início. Então é assim que eles dizem. Que o arrebatamento é uma doutrina recente, isso não é verdade. Não é verdade. Há estudos e documentos do século I e II depois de Cristo, chamado Didaquê, onde os pais da igreja referiam frequentemente ao arrebatamento pré-tribulacional.
Então, por mais que não tiveram tratados teológicos que colocaram o pré-tribulacionismo como uma doutrina do cristianismo, por que isso aconteceu, queridos? Qual foi a grande força teológica de todos os tempos? O calvinismo. O calvinismo, ele foi muito forte na implantação da doutrina calvinista, né? E é porque predomina hoje. E dentro da doutrina calvinista, o arrebatamento pré-tribulacional não é uma realidade. Então, por quê? Porque essa doutrina, né, ela foi a que tomou grande proeminência durante todo o tempo. Ela foi a mais divulgada e mais estabelecida. E hoje você pega aí, eu tenho aqui na minha biblioteca 10 tratados teológicos grandes, 9 é calvinista, né? E o outro não compensa ler, né? Então é neoliberal, né? Então, quer dizer, a grande parte dos teólogos, se você pegar muitos grandes teólogos, né, eles são calvinistas, Schaeffer e tantos outros, né? Charles Rudd e tantos outros, eles têm uma visão mais calvinista dentro do seu arcabouço doutrinário. A palavra arcabouço está aí em alta, né? Se a legitimidade, olha que ponto importante. Se a legitimidade de uma doutrina é determinada pela data que a mesma fora lavrada e estabelecida como doutrina, e que se tornou dominante ou popular na igreja, então muitas doutrinas essenciais deveriam ser questionáveis. Por quê? Por exemplo, a Trindade. A Trindade não é uma doutrina que ela foi enfatizada desde o início. Ela foi ganhando força com o tempo, né? Salvação pela fé também ganhou força a partir da Reforma Protestante, né? A inerrância das Escrituras também ganhou força a partir da Reforma Protestante. Então, se você pega outras doutrinas que também ganharam força a partir de um certo momento, e alguém critica aqui a inerrância das Escrituras não ser os pós-liberais, os liberais, o cristianismo progressista? Não. Né? Um outro ponto fraco, segundo os mesmos, é que o pré-tribulacionismo divide o retorno de Jesus em duas fases. Segundo ele, o arrebatamento e a segunda vida, segundo aqueles que criticam o pré-tribulacionismo, ao passo que a Bíblia não delineia essas duas fases com claridade. Então, a Bíblia não mostra esses dois momentos com evidência. Mas se você pegar vários textos da Bíblia, você percebe que o alvo desses retornos são diferentes. Né? Até Mateus mesmo. Quando Mateus ele vai falar sobre o sermão escatológico, Mateus capítulo 24 e o 25, ele, no mesmo versículo, ele deixa claro que haverá dois momentos, né, com características diferentes. Há um momento que a Bíblia fala que eles vão para os ares. Outro momento que a Bíblia diz que todo olho verá. Outro diz que somente os santos contemplarão. Então você percebe que há alguns termos que mostram claramente que as duas voltas de Jesus, tanto na primeira etapa como na segunda, ela pode ser encontrada na Bíblia, sim, com amplitude de momentos. Né? Uma outra dificuldade enfrentada pela teoria pré-tribulacionista, defendida pelos seus opositores, é o fato de que certamente haverá santos na tribulação. A Bíblia diz que tem gente cristã, santos na tribulação. Né? Segundo os contrários ao arrebatamento pré-tribulacional, a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Tudo bem. Alguém já viu Trindade na Bíblia? Mas o ensino dela é presente. Alguém já viu a palavra missões na Bíblia? Mas o ensino de missões, ele está presente. Alguém viu, em algum momento, a Bíblia usar o termo grande comissão? Mas o ensino da grande comissão
está presente nas Escrituras. Alguém aqui já viu o termo encarnação na Bíblia? Mas mostra claramente que Cristo tomou um corpo humano. Alguém aqui já viu o termo inerrância bíblica? Não. Mas os ensinos, embora a palavra não esteja presente, o ensino está presente. Isso é importante. E a respeito dos santos na tribulação, nós entendemos que haverá salvação, sim, durante o período da tribulação. Quando João, ele olha, e pergunta para Jesus, quem são esses milhões que estão clamando pelo Senhor? Jesus vai dizer, estes foram aqueles que foram lavados e remidos pelo Senhor durante a tribulação. É interessante, eles foram lavados e remidos durante a tribulação. Quem daqui é lavado e remido? Então não é durante a tribulação. Aquele grupo tinha uma especificidade. Eles foram lavados e remidos durante a tribulação. Eu já sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então você percebe que é uma questão de direcionamento, É uma fraqueza final da visão pré-tribulacionista, e uma fraqueza final da visão pré-tribulacionista, que é compartilhada pelas outras duas teorias. A Bíblia não dá um cronograma específico em relação aos eventos futuros. Então ele diz o seguinte, a visão pré-tribulacional, ela coloca os eventos numa ordem cronológica, e a Bíblia não fala isso, Irmãos, você não vai realmente encontrar na Bíblia essa questão cronológica, mas você vai conseguindo se localizar pelos estudos das Escrituras, esses fatos acontecendo, E como a Escritura não ensina claramente um ponto de vista em relação ao outro, e é por isso que temos diversidade de opiniões acerca dos tempos finais e algumas variedades de como a profecia relacionada deve ser harmonizada. Então, por que acontece essa dificuldade? Porque a Bíblia não pontua uma distinção muito grande uma da outra. Então, como eu disse ontem, com a igreja preguiçosa que temos hoje, quem vai se dedicar ao estudo das Escrituras e das profecias bíblicas? Hoje você sabe muito de escalação do Barcelona, do Real Madrid, mas pouco se sabe das Escrituras Sagradas. Então eu disse que nós temos 3 grandes inimigos. Qual que é? O desconhecimento, a apatia, e a indiferença e a confusão. Então, que causa tudo isso? Alicerces bíblicos. Quais são os alicerces bíblicos que nós temos em relação à teologia pré-tribulacionista? Primeiro, a interpretação literal das Escrituras. Um dos alicerces do pré-tribulacionismo é a visão literal das Escrituras, a interpretação literal. Como eu disse ontem, há muitos textos que ele traz alegorização. São textos alegóricos. Mas a interpretação daqueles textos, eles são literais. Amém? Então, eu não pego aquela alegoria e espiritualizo ela. O que alguns teólogos têm feito hoje é espiritualizar ou simbolizar o texto bíblico. O pastor Kinderman questionou agora aqui uma declaração que de vez em quando a gente fala. Qual foi? Olha, ainda bem que só eu percebi, hein? Pastor Kinderman falou que a gente muitas vezes fala, prepara a mala. O pastor Kinderman falou, mas você não vai levar mala para o céu. E é verdade, ninguém vai levar mala para o céu. Quando a gente diz prepara a mala, qual é a visão que você tem ao dizer prepara a mala? Que você está preparando para uma viagem. Para que você, quando chegar a hora da viagem, você for chamado para a viagem, a mala está pronta. Quer dizer, a mala, no caso, é a nossa vida, que deve estar prontinha. Então, muitas vezes se usa uma analogia, Então, a gente precisa estar o quê? Pronto a qualquer momento. Eu sempre digo que é como o transplante, Se você vai fazer um transplante,
você tem que deixar a mala prontinha, por quê? Porque você não sabe que hora que o coração compatível ao teu vai chegar. Então morreu lá em Santa Catarina. O banco de órgãos, nós estamos aí diante de um artista famoso que precisa de um coração. Não é isso? Quem é o artista famoso que está precisando de um coração? Fausto Silva. Ele está na UTI porque ele precisa de um transplante de coração. Pelos meios normais, ele não pode furar fila. O dinheiro dele não pode colocar ele na frente da fila. Ele tem estrutura para ter o melhor hospital e o melhor cirurgião, mas ele precisa de um coração. E o coração, para ter um coração, precisa alguém morrer. E para morrer, não basta morrer, tem que ser um coração compatível com aquela pessoa que está precisando. Então, pelos meios corretos, se amanhã aparecer um coração para o Faustão, possivelmente a gente conhece pessoas que tiveram problema com isso. Os órgãos chegaram antes do tempo, furou a fila. A gente sabe o que é onde há dinheiro, infelizmente o Brasil é perito nisso. Né? Mas como pelo meio correto é colocado todos os exames do Faustão, por exemplo, e vamos orar para que Deus prepare um coração para ele, sim, claro. Né? É um artista muito importante, mas pelos meios corretos, é colocado os dados dele numa base de transplante. Então, quando uma pessoa morre, ou é removido o órgão daquela pessoa, faz um casamento. E veja a compatibilidade daquele órgão. Muito bem, aquele órgão é compatível com a necessidade daquela pessoa que precisa ser transplantada. Só que agora, então, temos 20 pessoas que é compatível com aquele órgão. Vai pela fila. E pela necessidade, pela idade, vários aspectos são colocados aí. Né? Claro que a gente sabe que a ética naturalista, ela não vai permitir que uma pessoa com 95 anos, que precisa de um coração, e o cara com 19, 19, na mentalidade da ética naturalista, eu não sou favorável a isso não, viu, querido? Mas é assim que funciona. Né? Dentro da pandemia funcionou isso. Não funcionou? Quem que tinha os melhores recursos? Pessoas mais jovens. Aquele lá está morrendo mesmo, se morrer só um pouco antes, depois. Né? Então, infelizmente, acontecem essas coisas. Então, bateu, chegou a hora. Seu Fausto Silva, teu órgão chegou e ele está vindo para o hospital tal. Vão lá, pega o órgão correndo, toda a equipe, coloca num local apropriado. E, enquanto isso, o transplantado tem que estar indo para o hospital. Né? Nós tivemos aqui, vocês lembram? Há pouco tempo atrás, que a pessoa estava indo para o Hospital das Clínicas, e o que aconteceu? Gente, você não assiste televisão mais não? Aconteceu o quê? A pessoa pegou um trânsito em Araçariguama, congestionado, tinha tido um acidente em Araçariguama. E o trânsito travou. E agora? O órgão está chegando no Hospital das Clínicas, ele tem um tempo para ser transplantado, a equipe já está pronta, esperando na porta do hospital, mas a pessoa está presa no trânsito. O que foi? Aconteceu? Acionaram a polícia militar, o helicóptero da polícia militar desceu no meio da Castelo Branco, pegou a pessoa e levou para o hospital. Olha só a manobra que é feita, por quê? Porque não tem tempo. Tem que tirar de um e colocar no outro. Tem que sair daquele espaço e tem tempo. Né? Porque com a pessoa que ela morre, morte encefálica, tem que ser tirado. Porque não vai demorar muito e aqueles órgãos vão morrer, vão perder a capacidade também por múltipla falência de órgãos. Né? Então, então, dentro da visão do arrebatamento, é isso que nós temos que esperar. A qualquer momento, Jesus volta. Né? Então, nós entendemos que há muitos textos alegóricos, mas a interpretação ela é literal. Outra base interessante é o pré-milenismo. Por quê? Porque o pré-milenismo ele está ligado ao pré-tribulacionismo. Outra questão que também é forte a favor do pré-tribulacionismo é o futurismo apocalíptico, é a visão futurista do Apocalipse. Né? E a diferença que traz entre Israel e a igreja, irmãos,
é inadmissível um estudioso da Bíblia ler Romanos 9 e 11 e não acreditar que Deus ainda tem um projeto para Israel. Ali deixa muito claro, né? Deus tem muito claro que Deus vai trazer Israel novamente para o cenário profético, né? De acordo com esses alicerces, observa 6 argumentos que favorecem o pré-tribulacionismo. Então, quais são? Contraste entre as duas vindas de Jesus, a necessidade de um intervalo entre as duas vindas, vida iminente de Jesus Cristo. Por que eu estou falando rápido? Porque o tempo já está acabando, né? Então depois vocês vão ter o material aí, né? Eu gosto de cumprir o meu tempo direitinho, né? A natureza da tribulação. Qual é o propósito da tribulação? Nós vimos aqui. Qual é o propósito da tribulação? Primeiro, julgar os ímpios. E segundo, trazer purificação para quem? Para Israel e a sua cidade, Jerusalém. Amém, querido? Então nós temos que entender, a partir do momento que a gente descobre qual é o propósito da tribulação, você consegue enquadrar-se ali, que a igreja não faz parte daquele evento, né? A natureza da igreja, né? A obra do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo está trabalhando nessa terra? Para chegar no final e todo mundo ir para a tribulação? Né? Não. Então, nós temos que conhecer o trabalho do Espírito Santo. Reconhecer. Então, vamos lá. A interpretação literal das Escrituras. A interpretação literal e constante da Bíblia significa explicar o sentido do texto apenas com o uso normal do texto, levando em consideração a gramática, de acordo com as regras da ortografia, histórica, o contexto histórico da passagem, e contextual, de acordo com o contexto da passagem. Como que eu interpreto um texto de forma literal? Usando esses princípios, né? Por isso que não é uma coisa simples, tem que estudar, tem que se investir nisso, né? Qualquer interpretação que conflite com a gramática não é válida nesse método. A pessoa que analisa o texto precisa verificar corretamente o relacionamento gramatical das palavras. Então aquela palavra cabe dentro desse contexto, ou é só ou estão simplesmente transliterando um texto. Nós sabemos que tem muitos textos na Bíblia que eles são transliterados. O que é um texto transliterado? Ele é simplesmente traduzido de uma linguagem para outra, mas ele perde o contexto. Dentro do nosso contexto, por exemplo, um texto, bem-aventurado os pobres de espírito. O que o autor fez? Pegou um texto em grego e transliterou para a língua portuguesa. Só que pobres de espírito, que a Bíblia está dizendo que é bem-aventurado na nossa linguagem, é uma coisa positiva? Se alguém disser, você é um pobre de espírito, aí você vai dizer assim, glória a Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Não. Pobre de espírito, dentro da nossa construção gramatical, ela não tem uma boa, né? É uma pessoa pessimista, uma pessoa de baixo astral, não é isso? Pobre de espírito tem que ser traduzido dentro da nossa língua, o que aquilo significa, que é humilde de espírito. Então veja bem, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Você já viu assim alguém dizer assim, eu estou com uma fome e uma sede de justiça. O que a pessoa está dizendo? Eu quero que haja vingança, né? Jesus diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, temos que entender o que esses termos, eles não têm o mesmo significado dentro de uma gramática, dentro de uma linguagem. Então, nós precisamos entender tudo isso na interpretação de um texto, né? Busca-se, então, o significado das palavras, a forma das palavras, a função das palavras e o relacionamento entre elas. Isso tudo é para poder interpretar um texto, né? E alguns fazem aí tudo loucamente, né? As escrituras são compostas durante várias épocas, foram compostas durante várias épocas e culturas diferentes, e assim é que o leitor deve vê-la durante a interpretação literal. A Bíblia diz, por exemplo, Boaz se encontrava à porta da cidade sentado. Se você chegar numa cidade do interior e ver uma pessoa sentado na praça, à porta da cidade, você vai dizer que aquele cara é o quê? Aposentado. Né? Aposentado.
uma pessoa que fica né, que deve ser uma vida muito gostosa, né? Não para os ativistas como nós, né? Então, mas se você tem uma aposentadoria lá boa, uma casa boa e sentar lá na praça, né? Mas o que significa essa postura para um termo hebraico? Diz o quê? Qual era a profissão de Boaz? Ele era o juiz da cidade. Ele estava sentado porque ele decidia todas as demandas daquela cidade. Quando Jesus disse assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Ele diz assim, eu não posso te seguir enquanto meu pai ainda, como é? Deixa eu enterrar primeiro meu pai, muito obrigado. Deixa eu enterrar primeiro meu pai e depois eu te seguirei. Jesus disse o quê? Deixa os mortos enterrar os mortos, vem e siga-me. Jesus não foi insensível? Já pensou, Irene, você ligar para mim, eu ligar para você e falar, pastor Irene, eu preciso que você faça uma visita para mim agora. E a senhora está velando o teu pai. Já velou, né? Aí eu falo, só fala, não, mas eu estou no velório do meu pai. Eu dizer, não, mas deixa ele aí, vem agora. Não seria uma insensibilidade? Será que Jesus estava sendo insensível? Quando aquele moço diz para Jesus, deixa eu enterrar primeiro meu pai, ele está dizendo, meu pai é vivo. E dentro da nossa cultura, eu só posso sair de casa quando meu pai morrer. Então, primeiro eu tenho que meu pai morrer, para depois eu te seguir. Aí Jesus disse, então deixa os mortos, deixa os teus irmãos que já são mortos, enterrar teu pai. E você que está vivo, querendo me seguir, siga-me. Então nós precisamos entender esses contextos, porque a Bíblia foi escrita para uma cultura. Quem está escrevendo o texto? Quem está escrevendo o texto? Eu disse aqui uma coisa, a Bíblia fala que as mulheres de Israel eram comparadas às éguas de Faraó. Já pensou, dentro da nossa cultura, eu chegar aqui, irmãs amadas, vocês são semelhantes às éguas de Faraó. Não vai cair bem, né? Mas ali era um elogio, né? Então, quer dizer, você tem vários aspectos que você precisa conhecer na interpretação de um texto, né? O texto fora do contexto vira pretexto, o contexto inclui vários aspectos. Os versículos imediatamente antes e depois da passagem, o parágrafo e o livro em que ocorre a passagem. Olha só. Então, primeiro eu avalio os textos que precede e procede. Mas eu não consegui ter um entendimento. Eu vou ler todo o parágrafo, né? Quem fez a nossa aula aqui comigo de hermenêutica, uma das perguntas que eu perguntei foi o que é uma perícope, né? E acho que grande parte acertou, né? Perícope é aquela porção, né, das escrituras que estão tratando do mesmo tema, né? Então, hoje para nós é manha isso, né? Porque geralmente o texto, ele mesmo se divide, né? Mas antigamente, você já pensou? Não tinha livro tal, você tem que pegar o rolo todo e saber. Não era tão simples assim, né? Então, primeiro você avalia os textos anteriores e posteriores. Não deu para entender. Eu pego todo o parágrafo em que está contida a passagem bíblica, né? Aí eu preciso entender em que período aquele texto foi escrito. Qual cenário ele foi escrito. Eu preciso entender a mensagem da Bíblia como um todo. O que significa isso? Poxa, eu estou entendendo isso, mas quando você olha para a Bíblia, isso daqui não é apoiado. Então eu tenho que ter uma visão ampla da Bíblia, né? Então quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre o batismo dos mortos, Paulo não está fazendo uma apologia ao batismo dos mortos. Ele está fazendo uma ironia. Ele está fazendo ali uma contradição. Por quê? Porque toda a Bíblia não vai defender o batismo dos mortos, né? Que é pregado pelos mormons. A situação histórico e cultural no período em que foi escrita a passagem. Você tem que fazer uma exegese do período em que foi escrito a passagem. É simples assim, interpretar um texto, né? Quando o sentido normal das escrituras faz sentido,
Não busque qualquer outro sentido. Tome cada palavra em seu sentido primário, a não ser que o contexto e passagens relacionadas indique o contrário. Vamos dizer, perdoe o seu próximo como eu vos perdoei. Que interpretação eu preciso aí? Eu preciso usar tudo isso? Está claro? Não é? Ame o seu inimigo, ore por ele. Abençoe os que vos perseguem. E é interessante que tem gente querendo hermeneuticar esse texto, né? Não, ali está claro. Está claro. Então, existe uma hermenêutica inferida. Existe a hermenêutica explícita, que é aquela que diz não ou sim, e aquela que subentende. Então, qual era, por exemplo, Lutero, ele tinha uma visão de que aquilo que a Bíblia não proibisse era aceitável. Então, a Bíblia não diz para não beber, a Bíblia não diz para não fazer isso. Calvino dizia não, a Bíblia não precisa, não tem que somente proibir, ela também, se ela não estiver apoiando, deve ser rejeitada. Então eu não preciso só de uma negativa, eu preciso também de uma posição positiva a respeito daquilo. Então, por exemplo, pastor, masturbação é pecado? Eu estava lendo a Bíblia e nunca vi lá escrito não vos masturbeis. Não tem mesmo. Não tem. Mas vamos imaginar, a Bíblia diz, se você olhar para uma pessoa e atentar para ela e desejá-la, cometeu adultério com ela. A masturbação, ela não acontece pensando nas ilhas de Fernando e Noronha. Elas não acontecem você falando em línguas estranhas. Não. Sempre quando se masturba, há uma imagem na mente. Que você está fazendo aquele processo em cima de uma imagem construída. Né? Ai, pastor, é assim? Ai, que inocente. Né? É assim que funciona. Todo mundo já viveu esses tempos. Né? Eu nunca vi isso. Que bênção. Você poderia ter nascido nos dias de Jesus, que ele não precisava ter morrido. Né? Então, é assim que funciona. Então, se Jesus está dizendo que você não pode pensar numa pessoa e desejá-la, e atentar para ela, que você comete adultério, então, entre esse princípio e a masturbação é pecado. Então, tem várias questões. A Bíblia não fala para não fumar. Tá, mas a Bíblia diz que o templo do nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que nós temos que não profanar o templo do Espírito Santo. O fumo, ele traz o quê? Prejuízo para o templo. Então, eu não posso fumar. Então, nós precisamos ter mais cuidado com essas questões, né, queridos? O pré-milenismo, né, que é a visão do pré-milenismo, que é que Cristo vai reinar durante 1000 anos, que o governo será aqui na terra, e que o governo mundial sobre as ordens de Jesus Cristo em pessoa. A Bíblia fala que um dia Jerusalém será a cidade em que todos os homens irão louvar nela, e virão, houve-se um júbilo de todos os povos, né? Os reis se dobraram ao Senhor. Tem uma parte do hino que diz o quê? E virão a Sião, não é isso? E louvarão o seu nome, todos os povos da terra. Fala para mim, quando que todas as nações foram em Sião para adorar ao Deus único e todo-poderoso? Só vai acontecer no milênio. Então o milênio, ele precisa acontecer para que algumas profecias possam ser cumpridas. Então, o pré-milenismo, ele traz bastante entendimento sobre, né? Então, o futurismo, né? Então, nós falamos que o futurismo em relação ao livro de Apocalipse, como eu disse, tem várias vertentes, tem preterista, historicista, idealista e os futuristas, né? Eu não vou explicar cada um, porque só tenho 2 minutos, né? O futurismo teve aceitação ampla na igreja primitiva, que acreditava nos eventos futuros, né? As vantagens do futurismo são relacionadas ao texto da Bíblia, que indica a vinda pessoal e física de Jesus na terra pela segunda vez. Na Bíblia lemos dias, meses e anos, que devem ser aceitos literalmente. 1/3 da Bíblia é profecia
e a maior parte dela versa sobre o futuro. Uma abordagem literal será futurista, consequentemente. A diferença entre Israel e a igreja também é outro ponto importante dentro da visão pré-tribulacionista. A distinção, né? Todos os eventos que estão a partir de agora estão relacionados a Israel e não mais para a igreja. Não precisa acontecer mais nada com a igreja para que Jesus volte. Todos os eventos que ainda estão para se cumprir estão relacionados a Israel e ao seu povo. A igreja é uma obra à parte do povo judeu, isso por inúmeras razões, e algumas razões estão aí, né? Que em pena que a gente não consegue, né? Outro ponto importante é o arrebatamento e a segunda vinda, que é o glorioso retorno, nessa distinção também, bastante importante dentro da visão pré-tribulacionista. O arrebatamento, nós temos aí, né? A diferença entre o arrebatamento dentro de um gráfico aí, que foi, querido? Ah, tá. O arrebatamento dentro de um gráfico, né? Tal. E é isso. O resto vocês lêem depois no material. Amém? Rapidamente, o videozinho sobre o arrebatamento. Pode apagar as luzes só para ficar bem legal e dar um pouco de medo. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Olha lá o de short dentro da igreja. Agora se arrepende. É isso aí. Né? Tem gente que vai chorar e se arrepender nessa hora. Eu queria que acontecesse no dia da ceia, para ficar mais terror aqui dentro ainda. Porque vai sumir alguns e a grande parte fica. Né? Então, queridos, e queria que voltasse na hora que eu estivesse tomando pão e comendo suco de uva, que ele não vai fazer do meu jeito. É que eu estou querendo, né, aterrorizar o arrebatamento, né? Mas vai ser assim, querido. O pastor está pregando, aí depois vai dobrar o joelho. Agora, filho, agora vai ter, ó. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.